Hallo, hallo, ihr Lieben! Nós vamos aprender um negócio que dá pano pra manga, que são as preposições que indicam local e, ao mesmo tempo, elas indicam deslocamento. Por que isso? Porque essas preposições que a gente vai aprender hoje, por exemplo, a preposição auf, tá? Vou dar só um exemplo de uma preposição, depois a gente vê a aula com calma. Essa preposição auf, ela significa em cima de, então algo que está em cima de. Só que ela também pode indicar que tem um deslocamento. O que isso significa? Que a coisa não está em cima de, que eu estou colocando a coisa em cima de alguma coisa. Então, atenção. Auf significa em cima de. Só que eu posso dizer, o computador está em cima da mesa. Aqui não tem deslocamento, o computador está lá em cima da mesa. Outra coisa é eu dizer, eu coloco o computador em cima da mesa. Então, em cima da mesa é a posição final de um deslocamento. Eu peguei o computador que estava em outro lugar e coloquei em cima da mesa, não é verdade? Pois é. Isso é o que a gente chama de preposições que indicam local e, ao mesmo tempo, indicam o ponto final de um deslocamento, para onde que alguma coisa está indo. Essas preposições, nós vamos ver uma lista aqui hoje, mas uma coisa interessante sobre essas preposições é o fato de que vai acontecer uma coisa diferente com os substantivos que vierem depois delas, que é o seguinte: se essa preposição estiver indicando local e, ao mesmo tempo, o ponto final de um deslocamento, os artigos da palavra que vem depois vão ser os seguintes. Se a palavra for masculina, o artigo vai ser den, com N no final. Ah, Lud, mas o artigo masculino é der, que você já ensinou pra gente tantas vezes. Pois é aqui que tem a mudança. Se a palavra masculina vier depois dessa preposição an, depois dessa preposição qualquer, perdão, que está indicando deslocamento e local, esse masculino, ao invés de ser der, vai ser den. O feminino, o neutro e o plural vão se manter iguais, a gente já conhece. Die para o feminino, das para o neutro e die para o plural. Essas preposições, tá, gente, chamam Wechselpreposition, porque elas podem ser acompanhadas tanto de acusativo quanto dativo, blá, 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 blá. Eu não vou explicar isso dessa forma aqui, pode ser que você já tenha aprendido isso na sua aula assim. Eu não vou explicar dessa forma assim, aqui, porque muita gente não sabe nada de acusativo, dativo, genitivo em alemão. Então, eu quero explicar da forma mais simples possível. E qual que é a forma mais simples possível aqui? Eu vou listar para vocês algumas preposições que, quando elas indicarem local e, ao mesmo tempo, o ponto final de um deslocamento, os artigos das palavras posteriores a elas serão den para o masculino, die para o feminino, das para o neutro e die para o plural. Vamos tentar entender agora, por exemplo, passo a passo. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 preposições, tá? A primeira delas é a preposição an. A-N, an. An é uma preposição que significa ao lado. Ao lado. Geralmente significa ao lado com contato. O que é ao lado com contato? No sentido de que, por exemplo, se eu digo que alguma coisa está... Se o quadro está pendurado na parede, eu digo que ele está an der Wand. Por quê? Porque é ao lado da parede com contato, né? Ele está do lado da parede e está em contato com ela. Então, an significa, geralmente, a gente vai ver outros significados, ao lado com contato. Ele também pode significar o quê? O ponto final de um deslocamento. Então, é quando eu coloco alguma coisa nessa posição. Eu digo, por exemplo, eu penduro o quadro na parede. A ideia é, eu penduro o quadro ao lado da parede com contato, ou seja, está encostando na parede. Eu usaria a preposição an, tá? Então, an vai significar ao lado de, com contato, tem que estar encostando. Tá? E o que acontece? Se ele tiver com a ideia de deslocamento, ou seja, ele é o ponto final de um movimento, se a palavra que for depois dele for masculina, eu vou dizer an den. Se a palavra que vier depois dele for neutra, vai ser an das. Eu posso, inclusive, contrair isso, vai ficar ans, com S, tá? E se a palavra for feminina, ou plural, vai ser an die. Por exemplo, eu posso dizer: Maria stellt ihr Fahrrad an das Auto. Maria stellt ihr Fahrrad an das Auto. O que significa? A Maria stellt, coloca, ihr Fahrrad, a bicicleta dela, ihr dela, Fahrrad, bicicleta, a bicicleta dela, an das Auto. O que é an das Auto? Ao lado do carro, com contato. Então, tá encostado no carro, né? O dono do carro deve estar feliz demais. Tá? Então, é a posição que eu estou colocando aquela bicicleta em relação ao carro, do ladinho do carro, com contato. Como auto é uma palavra neutra, usei a preposição das.
Se eu tivesse usado... Tem duas palavras para carro, né? Auto e Wagen, tá? Wagen também significa carro, mesma coisa. Só que Wagen é uma palavra masculina. Então, se eu tivesse dito a mesma frase com Wagen, eu diria Maria stellt ihr Fahrrad an den Auto. Den. Por que den? Porque... gente, perdão. An den Wagen. Pensei Wagen, falei alto. An den Wagen. Por quê? Porque an tá colocando ao lado ali do carro com contato. Den, porque a palavra Wagen é masculina. Vamos dar o exemplo que eu acabei de falar para vocês, que é pendurar o quadro na parede. Eu digo, ich hänge das Bild an die Wand. Ich hänge das Bild an die Wand. Eu hänge, penduro, das Bild, o quadro, an die Wand, an é na, die Wand, parede. Só que eu tenho que entender que esse na aqui, por que eu usei an? Porque a ideia é que eu estou colocando do lado da parede, com contato. Então, é a preposição que a gente usa. Eu não posso dizer in, que também significaria em alemão na. É o mesmo significado, né? In ou an. Por quê? Porque in significa que você está enfiando dentro da parede. Só que a gente não enfia o quadro dentro da parede. Coloca ali do ladinho com contato, certo? Então, an die Wand. A palavra Wand é feminina, por isso eu usei o artigo die. A outra preposição que eu quero ensinar hoje foi a que eu dei o exemplo lá no início da aula, que é a preposição auf, tá? Que significa em cima ou sobre, também em contato, tá? Então, é aquele em cima que a coisa tá encostando na outra. E vai ser a mesma coisa. Se for masculino, vai ser auf den, né? Se a palavra posterior for masculina, vai ser den. Se for neutra, auf das. Se for feminino ou plural, auf die. Então, por exemplo, se eu quiser dizer, eu coloco a garrafa em cima da mesa. Eu digo, ich stelle, eu coloco die Flasche, a garrafa, auf den Tisch. Auf é em cima, den Tisch, a mesa. Então, eu preciso usar a preposição auf, porque a ideia aqui é que vai ser em cima com contato. E depois do auf tem que vir o artigo den, que é masculino. Masculino aqui, porque Tisch é masculino. E isso aqui nos mostra o quê? Que tem movimento, que tem deslocamento. A garrafa não estava em cima da mesa. Eu peguei a garrafa e coloquei em cima da mesa. O ponto final dela é em cima da mesa. Beleza? Ou, por exemplo, eu posso dizer Sie legt das Buch auf das Regal. Ou, sei lá, vou colocar um outro nome. Juan legt das Buch auf das Regal. Juan é o João, o Juan, né? João. É o Juan. É o nome dele. Legt é colocar. Ah, Luiz, você acabou de falar que stellen é colocar, que é o verbo da frase anterior. É que stellen significa que você está colocando na posição em pezinho, né? E legen, né? Quando você coloca a coisa na posição deitada. Então, geralmente, quando você coloca um livro em cima de algum lugar, você coloca ele na posição deitada. Possível, né? Mas, se fosse stellen, poderia? Juan stellt, poderia, mas aí ele estaria indicando que ele está colocando o livro naquela posição em pé. Tá? Então, Juan legt, o Juan coloca das Buch, o livro, auf, em cima, das Regal, da prateleira. Né? Então, ele colocou em cima da prateleira e Regal é uma palavra neutra. Então, por isso eu usei o artigo das. Tá? Temos também um em cima, um sobre, tá? Mas, na verdade, a gente chama de acima, sem contato. O que é o acima sem contato? Imaginem, por exemplo, um pássaro voando acima da casa. O pássaro não está com contato com a casa, né? Ou, por exemplo, o lustre da sala está em cima da mesa. Está acima da mesa, não tem contato com a mesa, né? Então, essa preposição é über, tá? Über significa também acima, sobre, mas sem contato nenhum com a coisa. Então, über den, se a palavra depois for masculina, über das, se a palavra for neutra, über die, se a palavra for feminina ou plural. Eu posso dizer, por exemplo, hängt die Lampe über den Esstisch. Ele hängt, pendura. Die Lampe, a lâmpada ou lustre, über den Esstisch, über, acima, Esstisch, da mesa de jantar, né? Essa é comer, Tisch é mesa. Então, a mesa de comer, né? A mesa de jantar. E mesa é uma palavra masculina, por isso eu preciso usar o den. Por quê? Porque aqui eu tenho a ideia de deslocamento. Eu tenho a ideia de que o lustre não estava acima da mesa e ele pendurou ali acima da mesa. Então, über den Esstisch. Mais uma possibilidade. Das Flugzeug fliegt über die Universität. Das Flugzeug, ou seja, o avião, fliegt, voa, über, sobre, die Universität, a universidade. Ou seja, ele está passando ali
sobre a universidade, por cima da universidade. Universidade, Universität, é uma palavra feminina e por isso eu vou usar o artigo die. Sacou? Então, o que você precisa saber? Existem algumas preposições, hoje nós falamos sobre 3 delas, amanhã vamos falar sobre mais 2, tá? Existem algumas preposições que vão ser acompanhadas, se a palavra for masculina, do artigo den, feminina die, neutro das e plural die, e isso vai acontecer quando elas indicarem local e ao mesmo tempo deslocamento, o ponto final daquele deslocamento. Combinado? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente continua amanhã. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!